Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é nosso privilégio, Senhor, estarmos aqui nesta manhã. Pedimos, Senhor, a Tua liberdade nesta manhã, Pai. Pedimos a Tua presença aqui, Senhor. Pedimos que continues, Senhor, a abençoar o serviço, como tens feito até este momento, Senhor. Que seja tudo dito, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, e para a edificação do corpo de Cristo. É essa a nossa sincera oração. Enquanto vimos à Tua casa nesta manhã, Senhor, é isso, Pai, que nós pretendemos, é ser abençoados, Pai, com a Tua presença e tudo aquilo, Senhor, que Tu tens para nos dar, Senhor. Permita-nos ter essa liberdade, Pai, de reconhecer que Tu tens algo para nós nesta manhã, que Tu estás a estender as Tuas mãos para nos entregar um presente nesta manhã, Senhor. E nós, Senhor, queremos deixar todo o embaraço, Pai, para poder tomar, Senhor, para nós essas bênçãos, Pai. Ajuda-nos agora, Pai, a nossa oração. Pedimos, Senhor, que tudo seja feito para exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai. Amém. Amém. Bom dia a todos. Podem sentar. Trouxe algumas fotografias que o irmão da América que esteve em Angola mandou. E vamos ver então eu pedi-lhe algumas fotografias da congregação, do batismo, dos batismos que eles fizeram lá. E pedi mais com alguma pressa, porque pensei que o irmão Edson ia estar aqui hoje também. Mas pronto, ele não pôde vir. Mas no entanto, nós podemos ver na mesma, em vez de PowerPoint. Ok, tá. Ele mandou algumas fotografias logo, e este aqui é o irmão John Armstrong, que é o irmão que trabalha então nas plataformas petrolíferas, e a quem os nossos livros chegaram e que ele usou para dar testemunho da mensagem, e com isso encontrou lá crentes e estabeleceu contacto com uma igreja lá, à custa desses livros. Ou seja, por causa das nossas traduções, eles conseguiram estabelecer contacto com esta igreja, e esta igreja estabeleceu convites agora, daí este contacto estar a acontecer neste momento. Esta é uma imagem de um serviço que eles tiveram, salvo erro foi no domingo passado, nós orámos aqui pelo serviço. Esta é uma fotografia do púlpito, com o irmão a pregar, e tem aqui mais algumas fotografias da igreja. Aqui tem a parte dos instrumentos. E isto não é uma igreja pobre, atenção, eles têm equipamento, aqui tecnologia, bem mais que nós. Microfones, sistema de refrigeração, vídeo, som. Eles têm condições, o irmão disse-me, eles têm condições. O irmão disse que tem cerca de 250 a 300 pessoas, pelo menos foi as pessoas que estiveram na reunião. Não sabemos se é só uma igreja aqui, não tenho a certeza, ou se por ser uma reunião especial se juntou mais gente. Mas este é o edifício, e naquele momento estaria à volta desse número. Tem aqui mais algumas fotografias dos irmãos e do companheirismo também, que eles tiveram depois no fim. Eu não sei os nomes de ninguém, não conheço. Há um irmão chamado William, com quem eu me contacto mais nos e-mails, quando é para pedir cartas, e já me disseram que esse é o pastor.
mas não sei os nomes destes irmãos, não sei quem é o irmão William aqui no meio, não sei. Sei que ele estará para aqui, mas não sei exatamente quem é. Esta é uma fotografia já numa praia, suponho eu. Pelo menos tem aqui água, não sei. Lá não sei se tem rio, eu sei que tem praia, Luanda. Mas estas são as pessoas que vão ser batizadas. E tem aqui uma fotografia dos irmãos que se vão batizar. Aqui é o irmão John, não se vê muito bem, mas é o irmão John. E aqui é uma fotografia mesmo de uma pessoa a ser batizada, 2 pessoas que vão. Sei que foram 5 ou 6 pessoas batizadas por causa deste serviço, amém? Amém. O irmão mandou um e-mail esta semana, porque ele voltou a casa, então o irmão John mandou um e-mail a dizer que provavelmente teríamos, como é que ele disse, se calhar não estaríamos bem a ver o que é que Deus está a fazer com esta igreja, porque eles montaram lá uma impressora, um computador para eles poderem imprimir. Um irmão já respondeu a dizer que já conseguiu pôr aquilo tudo direitinho e já conseguiu imprimir um dos nossos livros lá, com o equipamento que lhes foi dado. Portanto, esses irmãos, eu sei que já estão a usufruir do nosso material neste momento. E o irmão John disse que ele acha que nós ainda não estamos bem a ver o alcance do que se está a passar, do que Deus está a fazer, porque ele disse que primeiro disse que estas pessoas se batizaram, 250 a 300 pessoas estavam lá. Ele falou um pouco das condições do local, ele disse que eles tinham equipamento, mas que desta gente toda ele não viu lá carros nenhuns estacionados. Portanto, as pessoas vinham todas de transporte público ou a pé. É uma cidade com muitos milhões de habitantes. E depois há outras questões, que é eles não terem fácil acesso a livros, o que este sistema agora lhes vai permitir produzir eles mesmos os seus livros, pelo menos em alguma quantidade para a congregação, pelo menos para isso deve dar, para eles montarem uma pequena biblioteca ao longo do tempo. E ele disse que, para além disso, para além deles conseguirem montar o sistema de impressão, para além disso, o pastor lá tem um desejo muito recente de começar a ir às aldeias vizinhas, distribuir os livros, não é? Ou seja, nós ao darmos condições para estes irmãos terem livros, estamos a dar condições para muitas, potencialmente milhares de pessoas, até muitas centenas, terem acesso, terem mensagem nas suas mãos. Amém? Eles não têm falta de Bíblias, mas realmente livros não há muitos. E agora com esta facilidade, porque isto, não sei se nós temos noção, mas quando nós traduzimos um livro e o entregamos na igreja, ele já está na internet. E ao estar na internet, por exemplo, aqueles irmãos lá têm acesso imediato a esse livro e podem-no imprimir, ainda primeiro que nós. É possível pessoas no mundo terem o livro na sua mão antes mesmo da igreja ter, porque nós esperamos pelo serviço seguinte. É possível já isso acontecer. E estamos a trabalhar para termos também as mensagens na internet, no serviço Android, ou seja, as pessoas que tenham telemóveis, smartphones, tablets, podem ter logo lá uma base de dados com as mensagens, podem pesquisar, podem ler, podem tirar partes e guardar e mandar por e-mail para outras pessoas, podem mandar por SMS para outra pessoa, podem guardar para ver mais tarde, sem precisar de ligação à internet, tudo isso. São facilidades que ao pouco a pouco nós estamos a construir
nos tem sido permitido, e agora permite-nos ir a um país e realmente deixar lá bastante material. Amém? Por causa de tudo isso. Sim, Angola acho que tem 40 milhões ou qualquer coisa, mas só Luanda deve ter mais de metade disso, provavelmente. Portanto, em Angola é a cidade a ir, sem dúvida, porque poucas mais cidades grandes existem para além de Angola. Está lá os serviços, os transportes, o dinheiro, está lá. Antes de saltarmos para o nosso tema, eu hoje estava a pensar numa questão e lembrei-me de uma carta que eu tinha visto há uns anos e cheguei a trazer, acho que foi num serviço de jovens. Cheguei a ler esta carta. Estou a falar de 2008, 2009, por aí. E eu lembro-me que esta carta serviu um propósito na altura, mas entretanto o tempo passou e se calhar alguns se esqueceram. Eu vou ler esta carta outra vez, chamar a atenção para alguns pontos. Queria que ouvissem, antes de entrarmos na Escritura, na Palavra, nesta manhã. A carta não é para todos, mas é para alguns que eu acho que precisam de ouvir. E diz assim: esta carta que vos envio é da maior urgência. Envio-vos isto de um coração que está preocupado pelas almas dos nossos jovens por todo o mundo, que eu temo que estejam a ser seduzidos para domínios do inferno pela ignorância dos adultos. Pelo facto de lhe enviar isto, não significa que você é um dos que foi apanhado por este problema. É para toda a gente. Jovens na mensagem estão a cair no mundo. Porquê? Porque não ouvem as palavras de aviso que o profeta, o irmão Branham, deu ao seu povo em primeiro lugar. Eu tenho visto famílias e igrejas tornarem-se tão cheias do substituto da televisão de Satanás, os jogos de computador, que eu tive de me perguntar se os ministros e pais se tinham tornado tão cegos pelo espírito de Laodiceia que tivessem perdido todo o bom senso, decência e santidade. Os ministros e pais não estão a fazer rigorosamente nada, em muitos casos, para parar a podridão que se tem tornado uma praga nas suas igrejas ou casas. Tem havido ao longo dos anos muitas críticas feitas a ministros que estão motivados a permanecer contra os ataques de Satanás que ocupam os nossos jovens pela astuciosa influência dos assim chamados jogos de computador inofensivos e Playstations. Eu tenho visto como a juventude da mensagem à volta do mundo tem mudado na sua natureza de pessoas pacatas a neuróticos que esfaqueiam em imagens nos ecrãs dos computadores, disparando armas imaginárias ou praticando desportos imaginários com expressões resultantes que não são do Espírito Santo. Eles não parecem estar mais interessados nas coisas de Deus. Para manter aquele irmão ou irmã ocupado, a mãe ou o pai colocam-nos em frente a um ecrã que foi comprado para o único propósito da mensagem da hora. Quando eu e o irmão Jorge estávamos nos Estados Unidos, o irmão Barry Coffey fez uma pequena palestra, digamos assim, não foi um serviço, mas foi uma pequena palestra. Ele falou sobre um problema social que há aí e ele ligou isso aos jogos de computador. E neste momento, os jogos de computador estão para o entretenimento como a pornografia está para os filmes. É uma virtualização de uma realidade em que torna as pessoas virtualmente felizes, virtualmente sentem aquela felicidade e não veem que estão a entrar num vício e que se estão a afundar a eles e aos que estão à sua volta. Portanto, em termos de entretenimento, os jogos de computador é a mesma coisa que pornografia. Ok? Em termos de efeito na pessoa, é exatamente a mesma coisa.
Agora, este ecrã, que era para a mensagem da hora, está a mostrar a 5ª dimensão em vez da 7ª dimensão. Ouça o que o profeta disse. Mensagem só mais uma vez. Vocês pais, vocês mães, estão prontos a estabelecer um altar na vossa casa e a tirar essa televisão? Estão prontos a tirar esse baralho de cartas da mesa? Os livros de banda desenhada que os vossos filhos estão a ler? A preparar as suas mentes para uma destruição que o diabo lhes vai dar? Está pronto a estabelecer o velho altar familiar novamente? Dizem os intelectuais, um livro de banda desenhada não é um jogo de computador. Os vossos computadores são bandas desenhadas que mexem. Mensagem: não sabeis. Agora, observe o espírito a segui-lo. Virá um tempo em que as pessoas andarão completamente insanas. A Bíblia disse isso. Vão gritar e berrar grandes coisas horríveis na sua mente imaginária. Os rádios e coisas, os programas de televisão estão a produzir isso. Haverá tais coisas como formigas a subir da terra, que serão tão altas como 14 árvores. Haverá um pássaro que vai voar pela terra com asas de 4 ou 5 quilómetros de comprimento, e as pessoas vão vê-los, vão gritar e berrar e chorar por misericórdia, mas será a praga. Espera até eu pregar sobre essas pragas que vêm. Dirá o intelectual, o irmão Branham não disse jogos de computador. Não podia, não tinham sido ainda inventados naquela altura. Note como o irmão Branham disse e coisas. Pode não saber até agora, mas um computador é uma coisa. Mensagem influência. Agora, Hollywood produz muitos filmes e televisões e assim por diante, que nem sequer é censurado, onde eles amaldiçoam, dizem asneiras, usam o nome de Deus em vão. E costumava ser errado para uma criança, nas igrejas santas, ir aos bioscópios, ou espetáculos de imagem. Espetáculos de imagem passaram a cinemas, e depois o cinema entrou, a partir dos anos 40, 50, na casa das pessoas. E agora Satanás deu um passo em frente ao trazer isso mesmo até dentro da casa, na forma da televisão. E então não é censurada e assim por diante. E essa é a forma de Satanás gradualmente entrar. Passo a passo, vai crescendo. A sua influência dentro de uma casa vai crescendo. Ao intelectual da mensagem, dizem que não têm televisão. Satanás muda o nome e assim sentem-se bem a poluir os seus filhos. Quando usa o seu computador para Deus, não é uma televisão. E quando você traz imagens que não são de Deus, é uma televisão. Vai produzir insanidade numa criança. Se o seu filho sai da palavra, ele ou ela está insano. Ao intelectual da mensagem, sabe o que é que tem sido semeado nas imagens que coloca em frente dos seus filhos? As imagens foram inventadas por cristãos ou pela semente da serpente. Satanás sabe como as imagens criam personalidades. O irmão Branham disse-nos para olhar para estas verdades reveladas desta mensagem e seríamos transformados à imagem de Jesus Cristo. Pensa que Satanás está contente com isso? Obviamente que não. Assim ele vai operar para fazer uma imagem dele mesmo que a humanidade vai tomar. Meus irmãos, peço-lhes que tenham uma mente aberta em relação às minhas preocupações. A nossa juventude, a mensagem à volta do mundo, está a desviar-se tão rapidamente que eu creio que muito poucos lares têm realmente o sinal exposto. Vocês têm um altar familiar? Oram juntos como uma família? Conte a quantidade de famílias destroçadas na mensagem que conhece. O que é que estão a usar como entretenimento? Você tem impedido o progresso espiritual dos seus filhos por lhes colocar um substituto à frente, em vez do caminho provido de Deus. Eu percebo que muitos vão continuar o seu caminho, pondo desculpas após desculpas, para permanecer na condição em que estão. Mas depois de analisar as causas e os efeitos das influências satânicas nos lares da mensagem, eu levanto-me contra essas infiltrações, mesmo que tenha de lutar e se riam de mim como se fosse um tolo. Deus abençoe. Isto foi feito por um irmão da Nova Zelândia. A questão é que, passados estes anos todos, eu olho e vejo que a nossa igreja tem muito menos gente. Pode não ser isto, pode ser uma razão, pode ser por outra. Vejo igrejas à volta do mundo com muito menos gente. Conheço muito mais casamentos destruídos.
conheço muito mais famílias destroçadas do que conhecia na altura. Portanto, de alguma forma, eu vejo que esta carta chamou a atenção para uma coisa que foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e tomou cada vez mais posse de muitas casas à volta do mundo. E a questão é um bocado, a questão aqui que eu queria mais até chamar a atenção, é que, claro que as pessoas têm o seu altar familiar, mas este tipo de imagens cria uma personalidade, molda o caráter da forma errada. Não é que a pessoa queira ser satânica, ou que a pessoa não ligue nenhuma a Deus. A questão não é essa. A questão é que há um perigo nestas coisas. E quando nós nos alimentamos disto em vez da palavra, o nosso caráter está a ser moldado como o mundo e não como a palavra. Certo? Amém. Vamos avançar nesta manhã. O meu tema hoje é: o que é que se sabe sobre o milénio? Uma pergunta. E hoje, nesta manhã, eu queria responder a esta questão. O que é que se sabe sobre o milénio? Há coisas sobre o milénio que o profeta disse, não sei, mas quero estar lá. Há coisas sobre o milénio que o profeta explicou. E há coisas na Bíblia que são claras acerca do milénio. E hoje, provavelmente, não vamos falar de tudo o que se sabe, mas alguns pontos que estão claros e, com a ajuda do profeta, da mensagem, estão visíveis para nós e são importantes porque nós queremos viver esse milénio. Amém? Lembre-se que o milénio é aquele ponto em que, a seguir à primeira ressurreição, que é a voz do arcanjo, amém? Essa é a primeira ressurreição, os santos ressuscitam e depois juntos somos arrebatados com o Senhor nos ares. Depois há a tribulação aqui na terra e a ceia das bodas lá no céu. Esta é a história dos acontecimentos, como irá acontecer. E depois dá-se, então, Apocalipse 19, a batalha de Armagedão. E a terra sofre uma primeira purificação do pecado. E aí estabelece-se o milénio, aqui na terra. Milénio, por a Bíblia dizer que são 1000 anos. São os tais 1000 anos de Apocalipse capítulo 20 em que Satanás está preso. E nós vamos ver o que é que isso quer dizer. Porquê que ele está amarrado? É alguém que vai lá com uma corda, lhe põe uma corda nas mãos? É alguém que o prende numa prisão? É alguém que lhe põe umas algemas? Nós vamos ver o que é que isso quer dizer. E esses 1000 anos é um tempo aqui na terra e depois há a segunda ressurreição. É aquilo que a Escritura diz que o mar dará aos seus mortos e todos passam pelo julgamento do trono branco e a partir daí estabelece novos céus, nova terra. E aí então é aquilo que Pedro diz que os elementos se desfarão, a atmosfera arderá e tudo isso. Aí é a completa purificação. E hoje nós vamos então passar pelas Escrituras e vamos ver o que é que nós já sabemos acerca do milénio e vamos tentar ao máximo evitar aqueles pontos que possam criar confusão e que se calhar a Bíblia não diz muito bem ou o profeta não explicou muito bem. Vamos tentar evitar isso ao máximo, mas focar-nos naquilo que nós sabemos exatamente sobre o milénio. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Só um versículo nesta manhã. Vamos ficar de pé se pudermos e vamos ler o que Pedro nos diz. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Em nenhum lugar a Bíblia diz que o cristão deve se acomodar. Antes, apesar da Bíblia garantir salvação, segurança eterna para o crente, apesar da Bíblia dizer que uma vez selados, está selado até o dia da redenção, a Bíblia sempre nos alerta a vigiai, orai, porque não sabeis o dia em que o noivo vem, tudo isso. A Escritura sempre nos chama a isso. Amém. Que o Senhor acrescenta as suas bênçãos à leitura, podem sentar. Vamos começar a avançar então, esta manhã, vamos ver o que é que podemos ver sobre o milénio. Depois desta introdução sobre a sequência de acontecimentos, a nossa mente está
claramente a identificar a parte da Escritura que estamos a falar. 1000 anos, amém? O profeta diz: já não há moral, as mulheres vestem-se de forma errada, vêm à televisão, todo o tipo de imitações de pessoas más de Hollywood, todo o tipo de coisas, modas, tudo no final, a educação está a acabar, a política está no final, a guerra está no final, a civilização está no final, todas essas coisas estão no final. Bem, o que podemos fazer então? O que vem a seguir? Estamos no final de todas as coisas. Amém? E quando nós nos aproximamos do final de todas as coisas, significa exatamente que até estamos no final do tempo, estamos no final do pecado, estamos no final de Satanás e estamos a entrar, quando o tempo acaba, entra a eternidade. Amém? E de facto, para aqueles que andam nas universidades, nas escolas, a educação já leva mais as pessoas cada vez mais longe de Deus. É verdade. Porque os programas da escola são feitos por governos que estão cada vez mais longe de Deus, ensinados por professores que são ateus, muitos deles, porque também passaram por essa mesma instrução, e é isso que é incutido nas pessoas hoje em dia. É que Deus não existe, é que o cristianismo andou a enganar as pessoas durante estes anos todos. É isso que se prega lá fora. Não é? Mas nós sabemos que não é assim, nós sabemos que temos que perseverar até ao fim. Só esses é que serão salvos. No intervalo, o profeta diz: porque sabemos que toda a criação geme em dores de parto até agora. Bem, não nos faz sentir bem. Nós percebemos que isto vai acontecer na primeira ressurreição. Veja, a natureza está a gemer, nós estamos a gemer, tudo geme, porque damos conta que há algo de errado. E a única forma de você gemer e esperar por isso é porque veio aqui uma nova vida que fala de um novo mundo. Amém? A única forma de nós termos um abismo em nós a clamar por algo novo é porque realmente haverá algo novo em nós que anseia, que deseja por isso. Amém? Mas o mundo não tem esse desejo. O mundo quer se alimentar desse entretenimento, o mundo quer se alimentar dos vícios, o mundo quer se alimentar desse ateísmo, porque não há algo novo dentro deles. Amém? Não há algo novo dentro da generalidade da maior parte das pessoas. Estava a falar com um padre há pouco tempo. Ele disse: Sr. Branham, você é não católico ou protestante? Eu disse: protestante. Ele disse: então você protesta contra nós? Não, senhor, não protesto contra as pessoas. É contra a doutrina da igreja. Ele disse: então você chama-se batista ou presbiteriano? Eu disse: não, senhor, sou apenas um cristão. Ele disse: bem, onde forma a sua doutrina? Para ser um cristão, você terá de ter algo básico para formar uma doutrina. Eu disse: é verdade, é a Bíblia. Bem, isso é a história da Igreja Católica, disse o padre. Eu disse: bem, os apóstolos eram católicos? O padre disse: sim, senhor. Eu disse: muito bem, vou admitir que isso está certo. Então, por que é que também não permanecem com a Escritura? Ele disse, o padre: veja, Cristo deu à Igreja poder para mudar a Escritura sempre que ela quisesse. Bem, então mudaram e ficaram com aquilo que têm hoje. E ele disse, o padre: sim, senhor. Eu disse: então quero perguntar-lhe uma coisa. Então Cristo não deve estar agradado com isso. Porque na primeira igreja, Ele derramou o Espírito Santo. Eles curaram os enfermos, ressuscitaram os mortos, expulsaram demónios, operaram milagres poderosos com a doutrina da primeira igreja católica, e não se voltou a ver isso na igreja católica desde que mudaram a doutrina. Agora, vamos voltar atrás e ser católicos originais. Amém? Viu como é que o padre ficou completamente desarmado? Amém?
Porque doutrinas e teorias todo homem pode fazer. Mas viver, nem Satanás consegue imitar isso. Amém? Mas viver, aí é que está a questão. E o problema dos nossos dias é que é fácil imitar um cristão. É fácil ser hipócrita. Amém? É fácil. Basta ir à igreja, basta vestir-se de certa maneira e já se pode passar por cristão. Mas o problema é que o tempo está a andar de tal forma e os ataques e a pressão de Satanás é tal que começa a ser demasiado complicado permanecer dos dois lados. Permanecer na fronteira. Aquilo que o profeta chamava um crente fronteiriço, aquele que põe um pé de um lado e põe um pé do outro. Isso está cada vez mais complicado as pessoas conseguirem aguentar isso por muito tempo. Porquê? Porque a pressão do mundo é demasiado forte. E a pressão do lado de Cristo para demonstrar obras dignas também é forte. Começa um tempo em que Deus começa a trazer, o profeta chamava o momento da verdade. O profeta usava o termo showdown. Isso é um termo do póquer. É um termo em que toda a gente tem que mostrar as cartas que tem. Para ver quem é que ganhou, quem é que perdeu. Quem é que fica com tudo, quem é que fica sem nada. Então, o profeta usava esse termo, no inglês usa-se muito esse termo, showdown. Nós podemos em português chamar-lhe o momento da verdade, o momento de mostrar tudo. E cada vez mais estamos perto desse ponto. E o maior momento da verdade será no arrebatamento. Em que se vai ver verdadeiramente quem são os verdadeiros adoradores. Não é aqueles que berraram mais. Não é aqueles que disseram que eram. Não, é aqueles que eram de coração. Verdadeiramente, lá dentro, eram os verdadeiros adoradores. São esses que vão. Mas ninguém se salva. Há mais pessoas que se vão salvar. Mas aí se vai ver quem são os verdadeiros adoradores. E depois haverá um outro momento da verdade, no julgamento do trono branco, mas já passou um milénio. Já se perdeu um milénio. Amém? Romanos capítulo 8, Paulo diz aos Romanos: porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Ora, Paulo está a dizer que independentemente, para o verdadeiro cristão, independentemente de toda a pressão que o mundo possa colocar, todo esse desejo de concupiscência, todo esse desejo de ir para o mundo, não se compara com o desejo que há na alma de novos céus e nova terra. Esse desejo que há na alma de viver uma eternidade com Cristo. Não se compara com a glória que há de ser revelada através de um novo corpo. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque nós nascemos neste corpo, não foi por nossa culpa. Nós nascemos em pecado, mas não foi por nossa culpa. Certo? Agora, em nós há a esperança de que este corpo se liberte dessa escravidão do mundo. Amém? Dessa escravidão do pecado, dessa corrupção que há em nós, que herdamos. Não é culpa nossa. O corpo vive aqui, certo? Sabemos que toda a criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. É normal que o nosso corpo e o nosso espírito e a nossa alma esperem algo novo. É normal. Amém? Nós temos é que saber viver com isso. E temos que ter em nós a certeza de que virá algo novo.
Porque lembre-se, se em si habita esse desejo, tem de haver alguma coisa para responder a esse desejo. Se em si está inerente, está já lá colocado o desejo de novo corpo, novos céus, nova terra, liberdade total, libertação de todo o pecado, tem de haver alguma coisa para responder a isso. Amém? Porque, olhe para o outro lado, os que têm desejo do mundo, há mundo para responder. Os que têm desejo de Cristo, há Cristo para responder também. Amém? Em Hebreus, o mesmo Paulo diz: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obra de tuas mãos. Ainda no fim de semana em que o pastor não estava, e o Líbio e o Jorge foram ao Mónaco, nós vimos aqui um estudo detalhado sobre as maravilhas do universo e o que é que Deus tinha feito. E eu lembro-me que houve uma frase que durante o serviço me veio à mente, que eu disse, que ficou também na minha mente. Às vezes nós pregamos, estamos aqui e estamos a admirar daquilo que o Espírito está a trazer. Tinha aqui uma imagem que tinha o sol assim, e a maior estrela conhecida, que nem se via toda. E depois antes já tínhamos visto o tamanho da Terra à beira do Sol. Também era a Terra assim e o Sol nem cabia aqui. E depois tínhamos então aqui o Sol, ia dizer Sol, quase nem se via, e uma estrela enorme, que era a Canis Majoris, chamava-se assim. E eu lembro-me que foi dito aqui assim: este é o tamanho do nosso Deus, que cria estas coisas, que cria estes astros. Será que há algum Deus que consiga competir com Ele? Olhe para o Deus do Sol à beira do Deus do Universo. Certo? E é assim. O nosso Deus tem um tamanho que mais nenhum outro. Nós podemos criar um Deus. Nós vemos pessoas que o Deus são elas mesmas. O seu umbigo é um Deus. Nós podemos fazer um Deus de qualquer coisa. Agora, há um único e verdadeiro Deus que é todo-poderoso, omnisciente, omnipotente. E só há um. Amém? E só há um. E eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Amém? Isto é uma promessa para aqueles que creem. Mas os outros são como roupa que se envelhece. Os outros são como joio que é queimado, como erva que se apanha, mas não é para pôr no celeiro, é para ser queimado. A palha é para isso mesmo. O cristão, mensagem, o anjo do concerto. O cristão não tem nenhuma preocupação no mundo. Deve ser a pessoa mais livre e mais feliz no mundo. Não pode perder. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que creem, que são chamados por seu decreto, que são predestinados. Então, como é que podemos perder? Estamos ancorados em Jesus Cristo, indo para casa, para a glória, passando um bom bocado enquanto vamos. Deus a prover tudo para nós. Pense nesse tempo em que entrarmos lá, naquela grande mesa de boas-vindas. E por 1000 quilómetros vai ver os santos sentados a esta mesa. Essa é a primeira coisa que vamos fazer quando chegarmos à terra da glória. É tomar a ceia das bodas. Jesus disse: voltarei, falta aí um erro. Voltarei a tomá-la no reino de meu Pai. Então, ao vermos chegar aqui o Rei na sua glória, vindo com a sua veste branca, passando, abraçando a cada um, abraçando-nos, limpando as lágrimas dos nossos olhos, com as suas mãos feridas pelos cravos, a dizer: não chores, acabou, estamos todos aqui agora. Entra no gozo do Senhor, que foi preparado para ti desde antes da fundação do mundo. É disso que nós estamos à espera. Amém? Então, quando sentir esse aperto por ver o mundo no estado em que está, lembre-se que isso é o desejo em si de um novo mundo. Lembre-se que é normal sentir isso. Lembre-se que é um desejo por qual todo cristão passa e que apenas é um abismo em si a clamar por algo que vem no futuro. Amém? O profeta está apenas a textualizar aquilo que você está a sentir.
O que você no fundo deseja é isto. Amém? Ouvi um programa de rádio onde a maioria dos cientistas do mundo dá ao mundo 10 anos antes da aniquilação total. Não aconteceu. Agora, isso é apenas tentar adivinhar. Eles estão a tentar encontrar uma data. Mas nós já não estaremos aqui nessa altura. Há uma parte de nós que é imortal. Vamos ser arrebatados num momento, num abrir e fechar de olhos, a encontrar o Senhor nos ares. Há 3 vindas do Senhor, vocês sabem. 3 é o número perfeito de Deus. Uma vez para redimir a sua noiva, na vez seguinte para receber a sua noiva, vamos encontrá-lo nos ares, na vez seguinte no milénio com a sua noiva, Depois da ceia das bodas, nós voltamos para o milénio. Amém? Há a ceia das bodas e nós voltamos para o milénio. E nós sabemos que a história está a terminar. A história do mundo vai terminar em breve. Depois, nós vamos entrar num novo dia, para o grande milénio. Como crente, eu creio num reino milenar com Cristo, 1000 anos sobre a terra. O regresso físico do Senhor Jesus para tomar um povo físico, glorificado pelo seu sangue purificador. Amém? O que nós sabemos do milénio é que é este povo que Ele comprou pelo seu sangue é que vai estar com Ele. Os outros não estão. Amém? A primeira grande característica que nós podemos retirar. O tempo, são 1000 anos. Um dia celestial. Portanto, foi um dia da semana que Deus decidiu estar connosco, vamos chamar assim, que para nós é muito tempo, 1000 anos. E, para além disso, Ele vem com a sua noiva, ou seja, aqueles que Ele comprou e que estão glorificados pelo seu sangue purificador. Amém? O arrebatamento é o processo que nos leva à ceia das bodas, nós já sabemos, e é triplo. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O alarido, nós sabemos, é a mensagem do profeta, eis que vem o noivo. Amém? O alarido, do alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, é aquela citação que lemos há bocado, em que o profeta dizia, por exemplo, estamos a chegar ao fim de todas as coisas. Ou esta, os cientistas dão 10 anos, nós sabemos que isto vai tudo acabar em breve. Isso é isto, é cumprir esta escritura, o alarido. Amém? A voz de arcanjo é a mesma voz que chamou Lázaro, a ressurreição da noiva adormecida. Amém? Esta noiva não precisa que venha um príncipe dar um beijo. Amém? Esta noiva adormecida é a voz de arcanjo que a levanta. Amém? A trombeta de Deus é o chamamento para a ceia das bodas, é o arrebatamento. Amém? Portanto, eu quando lia pensava que eram as 3 coisas ao mesmo tempo, mas o profeta estabelece um tempo exatamente. O alarido, que já está aqui na terra há algum tempo, a voz de arcanjo, e o profeta diz que haverá um tempo entre a ressurreição dos santos e o arrebatamento. Um pouco como na primeira vinda de Jesus, há ali um tempo. O profeta não diz exatamente, podem ser 20, 30 dias, um mês, não se sabe muito bem, mas há ali um período, um espaço antes da trombeta de Deus. Amém? E para nos preparar para este arrebatamento, Deus incutiu a mensagem com algo chamado a terceira fase. Para quem lê a voz de Deus, lá diz a terceira puxada. Okay? E também tem 3 fases, diz o profeta. Tem uma fase que é a pregação, que nós chamamos a abertura da palavra. Tem uma segunda fase, que é a manifestação dos filhos de Deus. Obras especiais. Obras, aquele tipo de capítulos que o profeta dizia que lia e não entendia muito bem. Falarás a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Dirás a este monte, esse tipo de coisas. E o profeta identificou 5 manifestações desta terceira fase do ministério.
Um episódio foi os esquilos, ou seja, a criação, a palavra falada, criação através da palavra falada, a tempestade, ou seja, o controlo da natureza, ou mesmo quando Jesus estava a dormir, se levanta e ordena para os ventos pararem, para o mar se acalmar, e eles obedecem. Porque isso são, a Bíblia fala que isso são demónios que se levantam e que lhes é permitido movimentar esses elementos da natureza, a água, o fogo. Quem já viu entrevistas com bombeiros, eles veem às vezes figuras humanas em forma de fogo a movimentar-se. Eles veem que o fogo tem vozes, eles veem que o fogo, eles estão a apagar aqui, ele desaparece e aparece aqui. Coisas assim, completamente demoníacas. O peixe, um episódio que nós conhecemos, ele arrancou o peixe, lançou a água e depois viu que alguma coisa de errado estava a acontecer e a voz lhe disse, fala ao peixe. Ele falou e o peixe, passado um bocado, estava a andar outra vez. Amém? Ressurreição. A irmã Etty Wright, que também já falamos aqui várias vezes, ou seja, a salvação. Um pouco que Jesus fazia. Diz o que queres que te faça. Senhor, eu quero ver. Vai. Senhor, eu quero ser curado. Levanta-te e anda. Isso é certo. Diga agora o que é que quer que lhe faça. Eu quero a salvação dos meus 2 filhos. E eles lhe foram dados. Amém? E também um episódio com a esposa do profeta, em que ela tinha um cancro, que estava já bastante grande, e antes mesmo de o médico lhe tocar para a examinar, ela foi curada. Ela já estava ali para o exame e foi curada instantaneamente na mesma hora. Amém? E isto são 5 manifestações de que o profeta chamou a terceira fase do chamado. E, pelo que o profeta diz, é de presumir que estas 5 manifestações serão visíveis antes do arrebatamento. Amém? E a terceira parte é a pregação aos perdidos. O profeta fala na mensagem almas que estão em prisão agora. Ele diz isto. Jesus foi e pregou às almas que estavam no inferno, que não ouviram a pregação de Noé, por exemplo. E lhes pregou a incredulidade. Amém? E o próprio Noé pregou, até que a porta se fechou. E eu pergunto, o profeta dá claramente a entender que isto é uma característica antes do arrebatamento. Que vai haver um tempo em que já todos entraram, em que a porta se está a fechar e aquela pregação continua ali. E está a pregar às almas que estão perdidas. Será que não estamos muito próximos desse tempo? Também. Porque prega-se e ninguém entra. Prega-se e pouca gente ouve sequer, dá ouvidos sequer. Coloca-se anúncio e ninguém aparece. Convida-se e ninguém quer vir. Amém? Isso é uma característica antes do arrebatamento. Amém? Repare, este mensageiro não é quando ele começar, mas quando ele começar a declarar a sua mensagem. A primeira fase, cura. Segunda fase, profetizar. Terceira fase, abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há mais ordem elevada para revelar a palavra do que profetas. Mas a única forma de o profeta poder ser vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira fase foi a abertura desses 7 selos para revelar a verdade escondida que esteve selada na palavra. Amém? Lembra-se na sexta-feira onde ele dizia que o 7º selo não está aberto. E depois eu disse, mas há muitos sítios onde ele diz que está aberto. Aqui é um deles, por exemplo. A terceira fase foi a abertura, no passado. Foi a abertura. Esta mensagem já é de julho de 65, certo?
Foi a abertura desses 7 selos para revelar a verdade escondida que esteve selada na palavra. E nós podemos achar que os 7 selos é apenas mais algumas definições, mais alguns conceitos que se calhar nós precisamos de saber, mas essa abertura, essa revelação, esse conhecimento é o que vai despolutar, é o que traz isto tudo. É o que traz isto tudo à noiva. Atenção. Amém? Sem essa revelação, nada disto acontecia. Amém? O profeta está a dizer, a terceira fase, tudo isto aqui, a abertura da palavra, as manifestações nos filhos de Deus, a pregação às almas perdidas, tudo isto veio pela abertura dos 7 selos. Amém? Visão de Patmos deste livro. Hoje é o dia do homem, são as obras do homem, as ações do homem, a igreja do homem, a ideia de adoração do homem, tudo do homem. Porque é o mundo do homem, o cosmos. Mas o dia do Senhor vem. Sim, vem. E aí a altura da revelação de Jesus Cristo. João foi tomado pelo Espírito e transportado pelo Espírito para esse grande dia que vem. O dia do Senhor é quando os dias do homem terminam. Os reis deste mundo vão tornar-se os reinos do nosso Deus. Eu não sei se é os reis ou os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, provavelmente falta aqui qualquer coisa. O dia do Senhor é quando vêm os juízos e depois disso vem o milénio. Agora o mundo faz o que quer com o cristão. Chamam-lhe nomes, fazem troça dele. Mas isso vai acabar. Na sexta-feira fui ao consulado entregar o processo para o visto. À quarta vez consegui entregar os papéis, já estava tudo em ordem. E mesmo assim, o homem que me atendeu começou a dar música, como se costuma dizer. Olha, a congregação da fé em Jesus Cristo. E vira-se para o colega a dar gozo. Olha, este é da congregação, convidou a congregação da fé em Jesus Cristo. Está a estudar para padre? E eu, não estou. Está-se a rir? Mas isto não é para rir, mando já isto tudo embora. A dar gozo. Mas você já é maior de idade? Eu tenho 26. Tem 26. E vai ver o passaporte, vai confirmar. Olha, e quem é que o convidou? Quem é que pagou isto? Foi alguma igreja? Não, isto é particular, a nível particular. E sempre, olha, peguem tudo, olha, vou ter que mandar isto tudo para trás, falta aqui a cópia do cartão de cidadão, desculpe lá, até segunda. Olha, mas no papel não dizia nada disso. É um erro interno. Vai ter que ir tudo para trás. E eu fiquei lá a olhar para ele, à espera que ele parasse com a brincadeira. Não, estou a brincar. Vá lá tirar, traga cá, não sei o quê. Eles fazem o que querem, fazem troça, fazem tudo, até um dia. Que Deus tenha misericórdia, amém? Isaías capítulo 65 diz: assim que aquele que se bendisser na terra se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Ora, isto é um transporte do milénio para os novos céus e nova terra. Durante o milénio, a ideia é nós esquecermos tudo aquilo que passou de mal, tudo aquilo que nós sofremos. Porquê? Porque Deus nos está a dizer: eis que eu crio novos céus e nova terra.
E tudo isso é para ficar lá, é para ser esquecido. Amém? E nós vemos que ao fim de 20 anos, nós mal nos lembramos de alguma coisa que aconteceu. Muito poucas coisas. Portanto, ao fim de 1000, nós provavelmente já só nos lembramos dos últimos 100. Digo eu, tomando a proporção. Portanto, já devemos ter esquecido tudo nessa altura. Ok. Dores de parto. Ela está com dores, é isso que se passa. Ela vai dar à luz. Ela vai tomar uma decisão. A Escritura está na parede. Nós vemos a terra prestes a acabar, certo? E vemos que a igreja está tão podre, prestes a acabar. E as dores de parto estão por todo o lado, tanto no mundo como na igreja. E está prestes a nascer um novo mundo e a nascer uma nova igreja para ir para lá, para o milénio. Nós sabemos isso. E se nós olharmos, a ciência diz que está quase, os cientistas dizem que a qualquer momento tudo pode acontecer, terremotos, Los Angeles, ainda todos os anos Hollywood mete para aí um filme qualquer sobre a destruição do mundo, sobre Los Angeles ir ao fundo, ainda agora anda aí um. O mundo, o próprio mundo, está com dores de parto. Porquê? Porque como nós gememos, o mundo geme porque sabe que vem aí a purificação. E como o profeta diz, dar à luz é doloroso, é uma confusão. E na tribulação vai-se dar à luz uma nova terra, uma terra purificada. Amém? E no fim do milénio, a terra será nova terra e novos céus. E isso tem que haver destruição. É doloroso. Para dar vida, algo tem que morrer antes. Amém? Lembre-se, Sodoma foi queimada, certo? Bem, este mundo será queimado. Jesus disse isso. E será o tempo, como Lucas capítulo 17, versículo 30 diz, nos dias em que seria como Sodoma e Gomorra, então o Filho do Homem seria revelado. E depois o que acontece? De acordo com Malaquias, ele vai queimar a terra novamente. E o justo, no milénio, vai caminhar sobre as cinzas do ímpio. Está certo? Vê? Assim estamos mesmo no tempo do fim. Estamos mesmo aqui à porta, agora, à espera que Ele venha. Amém? Então podemos tirar aqui mais algumas coisas desta mensagem. Nós estamos a ver que estamos mesmo à porta, mas o mesmo Malaquias 4, que nos fala do profeta à nossa era, também nos diz o que é que após essa mensagem acontece. Acontece que os justos no milénio caminham sobre a cinza dessa destruição que teve de existir, que teve de acontecer. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Em Deuteronômio capítulo 4, o profeta diz que isto tipifica o milénio, aqui o que está a acontecer. E Moisés está a instruir o povo antes deles entrarem na terra prometida. Ele diz: agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. E o profeta diz, é a mesma coisa para nós entrarmos no milénio. Ouvir os estatutos para os cumprir, para que vivemos. Amém? Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Não acrescentar, nem retirar. Exatamente o que a Bíblia diz, quando fala dos novos céus e nova terra em Apocalipse. No último capítulo, fala do novo Éden, Apocalipse 22. Logo a seguir diz que ninguém acrescente, nem retire, para que as pragas deste livro não caiam sobre essa pessoa. Amém? Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. E diz o profeta,
Isto fala da separação. Tal como a igreja teve de se separar do mundo, tal como a igreja teve de largar as denominações, e aqui, ao entrar no milénio, nós vamos olhar o que Deus fez à Babilónia. Amém? Nós vamos olhar o juízo que Deus trouxe sobre esses. Versículo 4. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Amém? E o profeta diz, nunca morreram com a denominação. Estão vivos agora na presença do próprio Deus. Amém? Nunca morreram lá. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e mal aos olhos do Senhor para provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias, antes sereis todos destruídos. E isto acontece o mesmo para nós. Só que nós, uma vez que durante o milénio não há pecado, toda esta purificação não é depois, é antes. Então, antes, Deus está-nos a avisar que todas as esculturas, todos os deuses, todos os ídolos, tudo será queimado. Então, só há uma coisa, diz a Bíblia, que nós levamos, diz o profeta também, que nós levamos, que é o caráter. E o nosso caráter tem de ser bem moldado. Porque se o nosso caráter não for bom, nós não vamos entrar lá. Porque tudo o que merece juízo, tem de ficar e passar pelo juízo. Amém? E nós vemos aqui então um paralelo entre o primeiro êxodo e o terceiro. Amém? Ambos debaixo de liderança profética. Amém? Ambos prometendo uma nova terra. Amém? Ambos com o mundo à volta, a desmoronar-se. Amém? Mas acontece que nós temos uma predestinação. Amém? Um selo que nos leva até ao destinatário. Isto era Moisés a falar a Israel, o que nós lemos em Deuteronômio. E antes deles entrarem na terra, Moisés disse: agora as palavras que eu vos falo, eu chamo o céu e a terra para testemunharem contra vocês. Se acrescentarem alguma coisa ou retirarem da palavra, não ficarão na terra em que o Senhor, Deus, vos dá. Assim também eu digo, olha o que o profeta diz, assim também eu digo, no nome de Jesus Cristo, assim diz o Senhor, não acrescentem nada, não retirem, não coloquem as vossas próprias ideias da Bíblia. E não só. Digam apenas o que está dito nessas fitas. Amém? Amém? Digam apenas o que está dito nessas fitas. Amém? E há pessoas que têm feito tudo e mais alguma coisa com as fitas. Amém? Mas o profeta também diz que antes de entrar no milénio, Deus também vai olhar para esses que mudaram o que está dito nas fitas. Amém? Para criar alguma doutrina fantástica, ou fazer um dramatismo à volta de qualquer coisa. Isso também vai ser tido em conta. Amém? Na casa de meu pai há muitas moradas, ele foi preparar, ele é o Criador, ele cria todo aquele ouro, as ruas são transparentes, ele é o Criador. Ele está a construir um lugar. Lá em Apocalipse 21 ele disse, eu João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descer de Deus do céu. O mar já não existia. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O que era o primeiro céu? Era o milénio. O que é a primeira terra? Era esta. Será renovada. A nova Jerusalém já é novos céus, nova terra. Já é a seguir ao milénio. E a terra passou por um batismo na água com Noé. A terra é uma criação. E para a terra estar depois no milénio, tem que estar como nós.
Amém? E a terra passou pelo seu batismo com Noé. A terra sofreu com a queda, começou a ter os invernos, as tempestades. Satanás passou a ser o Senhor, um pouco como o nosso corpo, quando nós nascemos. E o seu batismo foi com Noé, e foi santificada por Cristo com o derramamento na cruz, e será renovada com o fogo. Amém? Por isso é necessário haver essa purificação pelo fogo. Isso será no Armagedão. E isso representa o seu batismo com o Espírito Santo. Amém? E depois, os novos céus e nova terra, é o mesmo para a terra que a nossa transformação no corpo. A terra, depois de receber esse batismo, também terá o seu novo corpo, com os novos céus e nova terra. Amém? Pedro diz: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e constantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. E vê como Paulo era o mensageiro, era? Que o próprio Pedro, que tinha as chaves, teve de se submeter. Teve de pregar o mesmo que Paulo pregava, se quer ir no rapto. Teve que pregar a mesma coisa. Teve que dizer, olha, mas Paulo diz na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, isto. Pedro teve que dizer isso. Amém? E ele também diz, há pontos difíceis de entender, como na mensagem, e que outros vão e torcem. E chamam-lhe falso profeta. Amém? Mesma coisa. Haverá um milénio. O velho será jovem para sempre, não haverá mais morte. Construirão casas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e comerão do fruto delas. Não plantarão para outro habitar, para o seu filho ficar lá a habitar. Não haverá mais herança. Não haverá mais testamentos escritos. Amém? O seu filho viverá com ele. Não plantará e outro comerá. Morre e alguém fica com aquilo. Mas viverá lá. Amém? E o leão comerá palha como o boi, e uma criança os levará pela mão. Olha o que o profeta diz aí sobre isto. Haverá inocência. Amém? Nada pode provocar dor. Os anos não o poderão tocar. A idade não lhe pode fazer nada. Ele é o Filho de Deus imortal. Há aqui algumas coisas que podemos tirar. No milénio não vamos estar lá sem fazer nada. Primeiro. É preciso fazer alguma coisa. Outra coisa, não há carros, não há aviões, não há computadores, não há smartphones, não há YouTube, amém? Não há GPS. Plantarão vinhas, comerão do fruto delas. Portanto, não há idade, não há tempo, apesar do milénio estar dentro ainda do tempo, são 1000 anos, não haverá agressividade, mas haverá animais. E agora o profeta diz algo interessante, uma criança os levará pela mão, e sempre que ele toca esta escritura, ele diz, liga isto com inocência. Haverá inocência, não haverá agressividade. Amém? E repare, não é um mundo perfeito. Este milénio é um tipo do 7º dia. Depois vem o julgamento do trono branco. Veja, ainda temos juízo. Ainda estamos no tempo durante o milénio. É um dia, 1000 anos, é um elemento temporal. Não confunda com a nova terra agora, porque não é. Mas os filhos de Deus já não estão debaixo da influência do tempo. Eles já têm um novo corpo glorificado. Amém?
Como Deus trabalhou e construiu o mundo em 6 dias, 6.000 anos, sabemos que a Escritura diz que um dia são 1.000 anos no céu, a Igreja trabalhou contra o pecado por 6.000 anos e o 7º milhar é o milénio. E é um memorial de toda a criação. Veja o que o profeta diz agora. Que Deus redimiu a sua Igreja. Disse a Adão, no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Dia, 1.000 anos. Quando Ele permitir que um homem viva 1.000 anos, ainda nenhum viveu, é um tipo e um memorial de que Ele nunca mais irá destruir o homem e nunca mais haverá pecado. E Ele está de volta ao companheirismo com Deus eternamente. Por isso é que o milénio está debaixo do tempo. Porque Deus decidiu que ia mostrar o seu concerto. Então Ele disse, espera lá, os primeiros 2.000 anos foi até Noé, os segundos até Cristo, os terceiros 2.000 anos até agora. E Ele disse, mas vai haver um período de 1.000 anos para que a humanidade chegue a esse tempo. Portanto, tem que estar ainda debaixo do tempo, para que o homem viva 1.000 anos e se quebre o que foi ferido no Éden. Para que isso seja quebrado. Amém? Para que Deus mostre, não mais destruirei o homem. Amém? Estes voltaram de onde eles vieram. Estes voltaram, eles eram pensamentos desde antes da fundação do mundo e agora aqui estão eternamente. Amém? E esses 1.000 anos, Deus era poderoso para, na tribulação, acabar logo tudo, acabava tudo e entrávamos logo na eternidade. Mas Deus decidiu, não, primeiro vamos quebrar o que foi rompido no Éden. O homem que viveu mais, que a Escritura diz, é Metusalém, 969, salvo erro. Mas agora vamos chegar aos 1.000. Amém? Eu também me perguntava porquê que é 1.000, porquê que não se entra logo na eternidade, não é? Também me perguntava isso. Haverá pecado na terra durante esse tempo? Não haverá pecado na terra, Satanás está preso. E haverá pessoas na terra em corpos durante esse tempo? Sim, senhor. Isto são perguntas, é um culto de perguntas e respostas. Nós vamos ter o nosso corpo glorificado aqui mesmo na terra, a comer, a beber, construir casas, a viver como vivemos agora durante 1.000 anos. A viver como vivemos agora. Alguns. Há pessoas com o estilo de vida que levam, não podem estar lá. É a lua de mel da noiva e do noivo. Amém? Então, o casamento, diz o profeta, é já aqui. Depois tem a ceia das bodas, enquanto há tribulação. E a lua de mel foi um dia que Deus decidiu para estar com a sua noiva. É o milénio. Amém? E agora, já temos isto, podemos nos pensar o que é que acontece com Israel. Porque o arrebatamento é da noiva gentia. Durante a tribulação, vêm as duas testemunhas. Vão a Israel. Deus vira-se para Israel. E pregam o Evangelho. Aos 144.000. Há 12.000 de cada tribo que Deus guarda para Ele. E o profeta, na mensagem, neste livro, no primeiro livro, a revelação de Jesus Cristo, na última página, antes o profeta está a ligar a história de José e Cristo. E na última página, o profeta diz o seguinte: porquê é que os judeus rejeitaram Jesus? Deus estava em tudo aquilo. Foi a única maneira pela qual ele podia trazer à luz a noiva gentia. Ele morreu na cruz para conservar a vida da igreja gentia. O mesmo que José disse, Deus fez isto para preservar a salvação da vida. Agora, estes 144.000 não estão na noiva. Em Apocalipse 14:4, eles são chamados virgens e seguem o Cordeiro, já receberam Cristo, para onde quer que Ele vai. O facto de que eles não se têm contaminado com mulheres, são virgens, mostra que são eunucos. Mateus 19:12. Os eunucos eram os guardas
das câmaras nupciais. Eles eram servos, servidores. Note que eles não se assentam no trono, mas estão diante do trono. Não, eles não estão na noiva, mas estarão no glorioso reino milenar. Oh, como a Bíblia se repete. A cena de José e seus irmãos está para se repetir, pois Jesus virá em breve. E com José, ele estava no Egito, ele estava à destra do faraó, e ele, quando se dá a conhecer os seus irmãos, manda sair toda a gente, e a sua noiva estava lá, no palácio. E a Bíblia diz que quando ele se dá a conhecer, os seus irmãos ficam mudos, quando o reconhecem, esperando um grande juízo sobre eles, e o clamor de José se ouviu no palácio. E o faraó e todo o Egito e a sua esposa ouviram o clamor de José. Ele se dá a conhecer e ele manda-os ir buscar as suas famílias, as suas tribos, cada um deles representava as futuras tribos, e ele manda-os trazer para ir viver junto com ele. Agora, a noiva vive com ele no palácio e eles passam a viver ali junto com ele. Amém? Portanto, Israel também estará lá no milénio. Amém? Foi o que o profeta disse, ainda agora. E estes paralelos repetem-se na Escritura e estão apenas todos sempre a clamar o nome de Cristo. Sempre por toda a Escritura. Amém? Não haverá pecado porque Satanás está preso. E porquê que ele está preso? Porque ele está preso pelas circunstâncias, diz o profeta. Porque ele não tem ninguém em quem tocar. Amém? O nosso corpo, a nossa mente está glorificado. Amém? Não há tentação com que ele nos possa tocar. Não há enfermidade com que ele nos possa tocar. Nenhum dos demónios tem poder. Então ele fica preso, porque ele não tem quem usar. Amém? E a Bíblia diz que depois do milénio, a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, e ele aí começa outra vez a fazer estragos, a pegar naqueles que são seus, a fazer guerra, e aí então terminará tudo. E Satanás e a morte serão lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Vamos orar. Demos graças a Deus pelo que Ele nos deu nesta manhã, amém? Senhor Jesus Cristo, queremos orar agora, Pai. Queremos Te pedir que Tu nos ajudes agora, Pai, porque realmente o nosso coração espera por algo diferente deste mundo. Mas nós queremos dar-Te graças, Pai, e se realmente nos fosse perguntado em que tempo da história é que Tu queres viver? Eu defini que os meus filhos terão de passar por uma prova de caráter e têm de viver num certo tempo da história. Qual é o tempo? Nós realmente sentimos que este tempo é especial. Temos acesso à palavra, estamos a ser provados como muito poucos foram. E Senhor, damos-te graças, Pai, por podermos ter a capacidade de nestes dias te louvar e de segurar o estandarte, de segurar a bandeira do Teu nome, Pai. Aqui, Senhor, nesta era, neste país, nesta cidade. Senhor, damos-te graças, Pai, por nenhuma obra do inferno ter qualquer poder sobre a nossa vida espiritual. Por nenhuma obra das trevas ter qualquer autoridade sobre o nosso crescimento e a nossa relação contigo. Senhor, continua a abençoar-nos, Pai, enquanto nos dirigimos a nossas casas, Pai. É a nossa oração, Pai. Que as palavras desta manhã tenham algum efeito na vida de cada um. Mostrem, Senhor, que apenas algo que já estava no nosso coração. Que a pregação desta manhã sirva para nós realmente
vermos que esta angústia que tínhamos é o nosso desejo por um novo céu e nova terra. Esta tristeza que se calhar estava no nosso coração, por vermos o mundo no estado em que está, apenas é esse abismo a clamar por um abismo, a clamar por novos céus e nova terra, Senhor. Esperamos esse tempo em que nos reuniremos à volta da mesa contigo, Senhor. Esperamos esse tempo em que cada um de nós, Pai, terá a oportunidade de falar das experiências que passou, de falar das provas por que passou, daquilo que pregou, daquilo que ouviu. Senhor, pedimos, Pai, que realmente quando estivermos lá, possamos, Senhor, esquecer todo o sofrimento e todos os erros que fomos fazendo aqui, Senhor. Que realmente possamos já agora moldar o nosso caráter, Pai, para esse momento, Senhor. Possamos ser achados dignos, Pai, de passar, Senhor, por esse arrebatamento, de estar lá, de ser chamado o Teu Filho, Senhor. Ajuda-nos a estar sempre vigilantes, sempre vigiando e orando, Pai, à espera. Não sabemos, Pai, o dia ou a hora, mas esperamos já agora, Senhor. E queremos, Senhor, que se fosse já daqui a 5 minutos, estaríamos lá, Senhor. Olha por nós, Pai, em tudo aquilo, Senhor, que a nossa vida aqui nos obriga a fazer, nos obriga a passar. Confiamos, Senhor, que nunca nos abandonarás em nenhum momento do caminho, Senhor. Oramos, Pai, para a Tua honra e glória pedimos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Podem vir os músicos.